Pacholada, tudo bem com vocês? Eu tô nesse vídeo agora pra falar sobre um possível retorno do Cássio para o Grêmio. Claro que não agora, porque ele já completou as 7 partidas no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, mas é uma manifestação que tomou força desde o último domingo, principalmente na torcida do Grêmio, porque o Cássio, logo após o jogo em que eles perderam de 5-1 pro Flamengo, se manifestou no sentido de que se ele estivesse atrapalhando no clube, no Corinthians, no caso, ele poderia facilmente trocar de rumo, caso ele realmente não estivesse ajudando em nada. Porque a torcida vem pegando muito no pé dele, né? Não só dele, de todo o elenco, porque o Corinthians vem tendo umas atuações bem pífias. Nesse sentido, eu vou me manifestar agora nesse vídeo sobre o que eu acho do Cássio. O Cássio se criou nas categorias de base do Grêmio. Em 2005 ele subiu para o profissional e em 2006, inclusive, teve partidas em que ele teve que substituir o Galato, que é um dos grandes goleiros da nossa história, né? E ele acabou não tendo muitas oportunidades aqui no Grêmio e ele preferiu sair. Ele foi pro Corinthians, depois de toda uma trajetória na carreira, ele foi pro Corinthians em 2012. No Corinthians ele já foi campeão da Libertadores, campeão mundial, entre outros vários títulos e brilhantes atuações. O Cássio é um dos melhores goleiros da atualidade no Brasil e já vem fazendo isso por várias temporadas. E essa aqui, eu julgo, tá, que é a primeira temporada dele que ele realmente não tá bem e que ele tá muito abaixo da média. Mas eu também entendo que essa questão, que esse desempenho dele passe também pelo time inteiro que não tá nem um pouco bem. Então eu vou confessar pra vocês aqui que eu acho muito injusto colocar tudo que estão colocando na conta do Cássio. É um goleiro que tem crédito, não só com a torcida do Corinthians, mas visto pelo Brasil inteiro por várias torcidas, tanto é que ele causa mobilizações como tá acontecendo hoje, porque ele é realmente um baita goleiro e tem uma história muito brilhante e eu acho muito desrespeitoso com ele, com a carreira dele, querer falar agora que ele tá em declínio, em decadência por causa de uma temporada. E uma temporada que o problema não é só dele. O que tá acontecendo no Corinthians, na minha opinião, passa longe das mãos do Cássio. Apenas, claro que um conjunto todo, o Cássio também teve vários erros, vários gols que normalmente não tomava. E aí, o que eu penso a respeito disso? E eu gostaria de ver ele no Grêmio, sim, eu gostaria que ele retornasse pro Grêmio em algum momento. Com todo respeito ao Vanderlei, com certeza, eu sou uma das defensoras do Vanderlei. Eu gosto do Vanderlei. Mas eu acho que Vanderlei e Cássio não estão na mesma prateleira, eles não podem ser julgados da mesma forma. O Vanderlei teve umas 2 temporadas na carreira dele em que ele foi um baita goleiro. E eu não tô desmerecendo o Vanderlei de forma alguma, inclusive eu torço muito pelo sucesso dele aqui no Grêmio. Só que se fosse pra eu optar hoje em mandar os 3 goleiros embora e trazer o Cássio pro Grêmio, independente do salário dele, eu imagino que o salário dele não seja nem um pouco baixo no Corinthians, óbvio, mas trazer o Cássio e mandar 3 goleiros nossos, que seriam Vanderlei, Júlio César e Paulo Vitor para outros times, a gente poderia muito bem formar uma trinca de goleiros com o Cássio e com 2 jogadores da base, que é muito mais do feitio do Grêmio, que tá na história do Grêmio. Eu tenho sempre essa ideia de que um bom time começa pelo goleiro, e eu gosto do Vanderlei, só que o Vanderlei ele ainda não conseguiu fazer uma sequência brilhante de jogos em que ele atuou e que ele foi muito bem em todos. Claro, a nossa régua para goleiro é extremamente alta, né? A gente tem grandes nomes na nossa história. A gente acabou, até 2018, a gente estava com o Groy, por exemplo, que é um baita goleiro. A gente já teve o Lara, a gente já teve o Mazzaropi, o Galato, o Darley. Então, com certeza, a gente tem uma régua muito elevada para goleiro. Por isso que muitos criticam o Vanderlei, porque eu acho que o Vanderlei não tá na mesma prateleira do Groy, por exemplo. O Vanderlei, pra mim, é um quebra-galho. No momento em que o Vanderlei foi contratado, era uma das melhores opções que tinham, eu não vou negar. Só que se hoje pudesse trazer o Cássio, ou até na próxima temporada, pudesse trazer o Cássio no lugar do Vanderlei, é injusto falar que o Cássio tá em declínio. Porque ele vinha acumulando uma série de temporadas maravilhosas, e por causa de uma temporada, e daí acumulam a idade dele, né? O Cássio tem 33 anos. Somado à idade, o pessoal fala, não, porque o Cássio não vai mais render, o Cássio não vai mais jogar. Quando, na verdade, às vezes é bom o jogador apenas trocar de clube, respirar novos ares e retomar o bom futebol que sempre teve. Eu acho que o Cássio tá longe de se aposentar
E eu digo isso também justamente por causa da posição dele. Eu acho que goleiro consegue render, consegue jogar em bom nível muito mais tempo que outras posições. Por exemplo, um dos nossos melhores goleiros do mundo tem 42 anos e atua de forma impecável. O Cássio tem 33, o nosso goleiro atual hoje, o Vanderlei, tem 36 anos. Então, usar o respaldo da idade para falar que o Cássio não pode vir pro Grêmio, eu acho que não convém. Nesse momento, não convém. Claro que teriam outros goleiros que também poderiam contratar, tipo o Tadeu, do Goiás, que é um baita goleiro, na minha visão. Mas se o Cássio estivesse disponível, eu acho que sim, eu acho que o Cássio deveria voltar para o Grêmio. Eu acho que ele deveria ter tido a oportunidade de fazer história aqui no Grêmio e não teve. Então talvez agora seria o momento para isso. A minha opinião sobre o Cássio é essa, eu acho que é um grande goleiro, um baita goleiro. Não é à toa que tem uma das melhores famas do Brasil. E eu acho que não dá pra pautar no Cássio nessa temporada. Acho que teria sim espaço aqui no Grêmio. Só pensar direitinho, talvez mandar outros goleiros embora, com todo o respeito. Que o Cássio poderia sim vir pro Grêmio e poderia sim fazer história que ele ainda não teve a oportunidade de fazer, né? Deixa a tua opinião aqui embaixo sobre o que tu acha a respeito do Cássio. Tu acha que ele vai continuar, se ele ainda vai jogar em alto nível, se tu acha que ele deveria vir pro Grêmio, enfim. E deixa também o teu like aqui no vídeo e se inscreve no nosso canal, que pra nós é muito importante. E tamo junto e até o próximo vídeo.